Quem está chegando para conversar ao vivo conosco é a pesquisadora do Observa DF, Andréia Cabelo. Andréia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação conosco. A gente vai conversar com a Andréia porque tem um levantamento feito pelo Observa DF, que é vinculado ao UNB, que vem justamente avaliar a percepção de quem mora aqui no Distrito Federal sobre a segurança nas escolas do nosso DF. E aí ficou provado, dentre outras muitas coisas, que essa percepção de insegurança nas escolas parece ser um fenômeno que está muito mais atrelado às escolas públicas e muito mais atrelado também, que é um fator curioso, ao ambiente exterior, ou seja, ao entorno desses colégios e não propriamente ao ambiente interno. Andréia, é isso? Explica um pouco mais para a gente. É isso mesmo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que percepção não necessariamente está relacionado com o número de ocorrências. Então, isso é como os pais, por exemplo, enxergam essas escolas, certo? E o que a gente percebeu é que 75% da nossa amostra, fizemos uma amostra de entrevistados de cerca de 1.000 pessoas no Distrito Federal inteiro, 75% dessa amostra considera as escolas públicas muito inseguras ou um pouco inseguras, ou seja, eles veem restrições de segurança nessas escolas públicas. Quando a gente perguntou em relação às escolas privadas, esse percentual não chegou a 30%. Ou seja, a percepção da população é que a escola pública ela é muito mais insegura do que é a sua contrapartida privada. Mas uma das coisas, como você chamou a atenção, é curiosa, é que as pessoas não percebem essa percepção de insegurança durante o dia, durante o horário escolar. O que elas veem? Elas têm medo de ir perto da escola à noite e elas têm medo do entorno da escola. Tanto que quando elas pedem, por exemplo, elas falam que há uma demanda maior por segurança, essa segurança não é necessariamente dentro da escola, ou seja, eu não estou pedindo para você colocar um policial dentro da escola, eu quero que você garanta que o ambiente onde essa escola está inserida, ela seja mais seguro. Que interessante todo esse estudo, Andréia. Bem-vinda mais uma vez à Nova Brasil FM. As regiões administrativas que reportaram maior nível de insegurança, segundo esse estudo, foram a Fercal, São Sebastião, Lago Norte, Jardim Botânico e Taguatinga. Vocês conseguiram identificar algumas características em comum nessas regiões administrativas que podem explicar essa maior prevalência do nível de insegurança nelas, Andréia? Não, eu achei até bem curiosa o grupo de regiões administrativas que chamou a atenção. Porque se você for perceber, por exemplo, regiões que nem o Lago Norte e o Jardim Botânico, eles são regiões de alta renda do Distrito Federal. Quando você olha São Sebastião, a Fercal, por exemplo, já são regiões de baixa renda. E isso é uma das coisas que a gente chama atenção, que isso tem a ver com a percepção da pessoa. A pessoa vai lá, coloca o seu filho no Lago Norte, mas ela não acha que aquela escola, por algum motivo, ela não é segura. E às vezes em outra região, com uma renda um pouco mais baixa, por exemplo, ela já não tem esse nível de insegurança. Então, isso é uma coisa que nos chamou a atenção, que não tem essa correlação tão direta assim entre a percepção de insegurança e, de verdade, alguma outra característica socioeconômica dessas regiões administrativas. Andréia, esse estudo de vocês, ele vem num momento e num contexto em que a gente tem noticiado reiteradamente, não só no noticiário local, mas especialmente no noticiário nacional, muitas ameaças, não é? De ataques às escolas, muitas pessoas concretizando essas ameaças, o que cria um ambiente de fato de insegurança, tanto para os alunos, quanto para os pais, para os professores, gestores, enfim. E é um momento em que, de fato, é importante a gente entender o que é que está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar essa segurança, tanto dentro dos colégios, sejam públicos ou privados, quanto no entorno. Agora, me chama a atenção também no levantamento de vocês que existem eventos comuns, ou seja, que são os mesmos,
tanto para estudantes de escolas públicas quanto privadas, no que diz respeito ao que acontece nesses ambientes escolares. Então, vocês trazem, por exemplo, ali insultos, humilhações ou xingamentos, ameaças de apanhar e batida, empurrão ou chute. Quando essa violência, de alguma forma, acaba se concretizando, vocês percebem que não existe tão fortemente esse recorte de renda, por exemplo? Sim, o que a gente percebeu foi o seguinte, aqui até para chamar a atenção, já não é um dado de percepção. A gente perguntou o que aconteceu no último ano com algum menor de idade que estuda na escola pública ou que estuda na escola privada, que mora na sua residência, né? E o que a gente percebeu foi exatamente como você mencionou. Os atos que são mencionados como de fato ocorridos, eles são atos de menor potencial. Assim, eu não estou querendo minimizar, eu estou dizendo que muitas vezes eles são agressão verbais, ou seja, não chegam a ser agressão física, ameaças, e aí, quando escala um pouco, uma questão de batida, empurrão ou chute. É muito raro qualquer tipo de ameaça por arma de fogo, qualquer tipo de ameaça por faca, ou seja, ainda bem que esses últimos episódios que você mencionou, né, o último acho que tem menos de um mês até, eles são extremamente raros. Assim, quando a gente fala de problema de violência nas escolas ou de insegurança nas escolas, isso é algo que a gente também tem que ter em mente. A gente está falando de outros problemas, outros tipos de eventos, outros tipos de ameaça, que também são super graves, porque podem prejudicar o desenvolvimento de uma criança, podem amedrontar um adolescente, certo? Então, isso é uma coisa que é muito importante também da gente pontuar. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que boa parte, hoje, né, talvez nos últimos 10, 15 anos, assim, até por causa do advento das redes sociais, boa parte desses eventos está vinculado a uma atividade de redes sociais. E alguns dos eventos que a gente tem visto, assim, eles também têm a noção de que eles começam como um grupo, como uma ameaça nas redes sociais e às vezes se concretizam numa ameaça física, no evento físico, vamos dizer assim, na escola. Muito bem, 8h16, nós estamos conversando ao vivo com a Andréa Cabello, ela que é pesquisadora do Observa DF, que é vinculada à Universidade de Brasília, e o Observa DF fez um estudo muito interessante para avaliar a percepção dos moradores aqui do DF sobre a segurança ou a insegurança nas escolas públicas e privadas. André, enquanto você ia falando sobre essa violência, essa sensação de violência nos arredores das escolas, eu ia me recordando da minha vida escolar e me recordei de dois momentos. No primeiro momento, e na primeira escola particular que eu estudei aqui em Brasília, eu sou da época em que, quando tinha umas briguinhas na sala de aula, os brigões chamavam os seus amigos das suas cidades, dos seus bairros, né, para irem para frente da escola amedrontar aquele com quem ele estava brigando, né? Eram as chamadas gangues, né? Quantas e quantas vezes eu me lembro de sair da escola com esse clima de terror mesmo ali na saída da escola, porque do portão para fora a escola, em tese, não tinha nenhum compromisso com aquela segurança, né? Depois eu passei anos e anos indo e voltando para a escola a pé, caminhando com os amigos. E aí eu me lembro de ouvir sempre as recomendações, cuidado nesse trajeto, e aí começaram a surgir os assaltos, né, esses pequenos roubos, esses pequenos furtos nos arredores de escolas particulares aqui também no plano piloto. Toda essa temática, Andréa, ela precisa ser olhada por muita gente, né? Imagino que mesmo com essa sensação de segurança, como você nos trouxe, está muito atrelada ao ambiente externo da escola, a escola também precisa olhar para isso, né? Eu gostei muito do seu comentário quando você colocou assim, parecia que não era responsabilidade da escola. Uma das coisas que a gente percebeu é que as demandas de medidas, vamos dizer assim, o que as pessoas gostariam que o poder público fizesse em relação a isso, elas são muito mais integrativas, elas não são ações, por exemplo, da Secretaria de Segurança necessariamente, mas talvez da Secretaria de Educação em integração com a Secretaria de Segurança, porque é exatamente isso. Como transformar essa situação, que é uma situação que, por mais que ocorra fora da escola, principalmente, por exemplo, isso que você falou das crianças e adolescentes brigando próximo da escola, como transformar isso, trazer isso para dentro da escola, não assim, não trazer a briga, mas eu digo assim, sim. a questão, a solução,
e tornar isso até uma questão de aprendizado educacional para essas crianças. Então, assim, uma das coisas que a gente percebeu é isso, que a demanda, as pessoas enxergam que isso não é um problema de segurança pública puro, isso é um problema, na verdade, que a escola tem que estar integrada nessa solução, vamos dizer assim. Interessante. E os pais irresponsáveis também, né, André? Também não vamos tirar nosso lado aqui, né? O pai e a mãe que está nos ouvindo agora na Nova Brasil FM também é responsável por promover esse ambiente seguro para os nossos filhos, enfim, nesse ambiente escolar, acompanhando, conversando, buscando entender ali também o funcionamento dessas crianças, desses adolescentes nas redes sociais, não é isso, Andréia? Sim, é exatamente. Eu acho que, assim, hoje em dia, eu sei que não é fácil você fazer, ainda mais quando é um adolescente já, talvez, no ensino médio, você fazer um acompanhamento tão assíduo, assim, das suas atividades nas redes sociais. Mas o que eu percebo, assim, pelo que a gente viu pelos nossos estudos, é um pouco isso, que essa atividade, essa insegurança, ela começa fora da escola, ela tem um braço muito forte virtual, e depois que ela parte, vamos dizer assim, para realmente acontecer no ambiente escolar. E fora nas redes sociais, assim, por mais que a gente exija uma atuação mais forte da escola, ela talvez seja uma atuação que seja mais eficiente pelos pais mesmo, porque ocorre às vezes depois do horário de aula em casa, né? E isso é um acompanhamento, um monitoramento que eu acho que os pais poderiam ser bastante ativos mesmo. Muito bem. Essa foi a Andréia Cabello, pesquisadora do Observa DF, vinculada à Universidade de Brasília, a quem eu já agradeço a participação. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM, viu? Obrigada e bom dia a todos. Obrigada, Andréia. Agora são 8h20.